Boa tarde. Hoje é o quinto dia de live da TBC Rede e a gente vai estamos promovendo a quinta série de lives TBC Rede Pesquisa, aqui pelo grupo de pesquisa e extensão TBC Rede, Laboratório de Turismo de Base Comunitária e Sustentabilidade das Redes, da Universidade de Juiz de Fora e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dessa vez elegemos o tema pesquisa como objetivo para trazer o debate algumas produções bibliográficas de dissertação e tese, que tiveram o TBC como tema orientador. As pesquisas selecionadas se devem ao fato da afinidade do tema com os membros do TBC Rede. Assim foram escolhidas entre os títulos disponíveis em nossa biblioteca virtual. Pela oportunidade de ser realizado um diálogo virtual entre as pesquisas desenvolvidas pelas coordenadoras do TBC Rede, Tereza e professora Edilane. Deixa eu só... ver se foi. Por que não tem? Bem. Oi, professora, eu tô apertando em aceitar a senhora, não tá aceitando, eu não sei por que ainda. Vou descobrir, te aviso. Acho que foi. Oi, Rosana. Oi, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Ah, que A ótimo. senhora tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Aí, deixa eu terminar de ler aqui. Hoje finalizaremos com a professora Gisele Assis sobre o turismo comunitário como sistema de dádivas na Amazônia, uma aliança entre reciprocidade e autonomia na gestão local do turismo entre Inoã e Coroca, Santarém, Pará. Anoã? Como é? Anã. 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 Agradecemos a participação de todos e convidamos a professora Gisele para apresentar. Obrigada por ter aceitado o convite, por apresentar nossa tese aqui, a sua tese aqui. Eu sou a Rosana, eu estudo turismo na UFRJ, na UFRJ, na Rural, em Nova Iguaçu, e eu sou parte do projeto de extensão da professora Tereza Mendonça, e eu me apresentando, eu tenho 22 anos. Eu vou pedir agora para que a senhora se apresente, onde a senhora trabalha, local de formação, tudo sobre a senhora, por favor. Obrigada, Rosana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde à professora Edilane, professora Tereza. Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Gisele, sou professora da Faculdade de Turismo da UFPA, no Pará. Sou bacharel em turismo, mestre em turismo e hotelaria. Sou bacharel pela UFPA. Sou mestre em turismo e hotelaria pela Univale, Santa Catarina, e fiz doutorado em sociologia e antropologia na UFPA. Sim. Então, vamos lá. Eu achei muito interessante seu trabalho, a parte dessa teoria de Marcel Mauss, eu acho que é o nome dele. Eu achei muito interessante esses lados de que uma comunidade é tão bem gerida, tão bem, ela funciona tão bem, e a outra funciona
tão diferente do que do que deveria ser, entende? Eu achei isso muito, muito legal. O fato delas funcionarem em proporções diferentes e a gente vê como o turismo de base comunitária funciona realmente e como ele deveria funcionar. Porque quando existe um agente externo, ele funciona diferente. Sim. Aí eu queria saber, professora, em qual programa você defendeu o seu trabalho e como você chegou e como você escolheu esse trabalho? Certo. Então, eu defendi no PPGSA, que é da UFPA, né, que é Sociologia, Antropologia. Eu fui uma estranha no ninho, porque, né, a minha formação básica é muito específica. E eu tive essa audácia, né? Eu brinco que foi uma audácia de fazer doutorado em outra área, mas também foi uma das melhores decisões que eu tomei do ponto de vista profissional, porque me ampliou muito o olhar sobre o turismo pela perspectiva da antropologia. Sim, Então, e como é que eu cheguei nesse tema? Eu comecei fazendo uma disciplina como ouvinte, e o professor Rodrigo, que era o professor da disciplina, que também se tornou meu orientador, me incentivou a buscar essas comunidades tradicionais no oeste do Pará, que ele já conhecia, que trabalhavam com turismo. Só sim, que eu não conhecia, né? Isso lá para os idos de 2015. Então, eu não conhecia as comunidades. E eu fui pesquisar essas comunidades na internet e eu fiquei assim, impressionada com o turismo que elas já estavam praticando nos seus territórios. Então, eu comecei a me interessar por essa temática, por essas duas comunidades, que é a comunidade Anã, na Resex Tapajós Arapiuns, e a comunidade Coroca, no projeto de assentamento Lago Grande. Então, são dois territórios diferentes, tá? E aí eu fui pesquisando, pesquisando, e nessa ideia eu me interessei em submeter a seleção, né? E o curioso é que enquanto eu estava fazendo a seleção, eu fiz muita pesquisa secundária pela internet, porque é longe de Belém, né? A gente tem que pegar um avião para ir para Santarém, que é o nosso município do oeste do Pará, e de Santarém a gente pega barco para ir para a comunidade. Então, assim, a gente tem uma viagem de avião de mais ou menos uma hora e pouquinho, e depois 4 horas de barco. Então, não dava para eu ir assim, eu vou bem ali pesquisar um pouquinho para eu poder submeter, né? Então, a minha pesquisa ela foi toda secundária pela internet. E eu não conhecia o lugar, né? Então, quando eu passei pela seleção, eu fui bastante questionada sobre como é que eu ia resolver isso, já que eu morava distante do meu objeto de pesquisa. E aí, logo de início, assim, com menos de 6 meses sendo aluna já do programa, quando eu consegui passar, lógico, né, depois que eu consegui entrar, sim, sim. o meu orientador já me deu essa tarefa, assim, essa missão. Vai De para o campo já. ir até o lugar. E eu achei muito legal o fato de você ter falado, porque para mim era um lugar um pouco mais perto de Belém. A gente tem essa impressão de que é uma cidade, todas essas comunidades elas são perto, né? Mas eu acho que elas não são. E aí você falando que elas não são, me tirou uma dúvida muito grande que eu ia te perguntar. Mas e as comunidades? Elas são próximas uma da outra ou você também tem que fazer um trajeto de barco muito longe? Não é tão distante, porque ambas estão no Rio Arapiuns, né, que é um Uhum, afluente do Rio Tapajós, que passa em frente à cidade de Santarém. Então, sim. de Santarém até a comunidade Anã, que é a primeira, né, no Arapiuns, nessa região que eu pesquisei, dá em torno de 4 horas de barco. E até Coroca, partindo de Anã, é mais ou menos 1 hora e meia de rabeta, que a gente chama, né? Que é uma embarcação com casco de alumínio e motor. Então, mas também se eu partir de Santarém direto para Coroca, também eu levo aí 3 horas a 3 horas e meia de barco, dependendo da maré, né? Dependendo da época do ano aqui, se é nosso inverno amazônico ou verão amazônico. Meu Tem época de Deus! sol, É tem época de porque o rio baixa e isso, enche mais, né? Então, exatamente. olha, eu vou te fazer uma pergunta aqui. O que mais te inspirou para defender esse tema? Porque eu, quando li a tese,
eu achei muito legal, porque eu tive uma matéria de antropologia Uhum, na faculdade, antropologia ligada ao turismo. E eu amei a matéria. Eu achei muito legal, eu me identifiquei uhum, muito com a matéria. sim. E estudar grupos antropologicamente me causou, tipo assim, como eu posso explicar? Me causou, tipo assim, uma curiosidade. Eu gosto de Uhum, conhecer as histórias das pessoas e dos grupos a fundo, sabe? E eu acho que uhum, essa é a graça de conhecer antropologicamente. E eu queria saber o que, que te inspirou para defender essa tese, esse tema. certo. Então, quando eu fui desafiada a conhecer o campo, né, eu já me apaixonei por ele logo na primeira ida, porque o lugar é muito bonito, do ponto de vista paisagístico, né? A gente está numa região bastante expressiva, bem abundante, então é muito bonito. E eu fui, nas 3 vezes que eu fui na época da cheia. Então, eles me relataram que quando o rio baixa, formam praias belíssimas ali na região. E há uma abundância de recursos naturais, né? Então, assim, do ponto de vista antropológico, eu nunca tinha feito pesquisa pela antropologia, então foi super desafiador. Olhar esse campo a partir da lente da antropologia me exigiu reflexões e me exigiu mudança de comportamento profissional, porque eu nunca tinha tido essa experiência de observar uma comunidade tradicional. Então eu tive que aprender nesse campo. Então esse campo ele me transformou como profissional, né? Eu fui para observar, para aprender uma realidade, compreender como uma comunidade tradicional estrutura o turismo no seu território, mas eles também me ensinaram e me transformaram para um olhar mais humanizado do turismo. Porque a gente ainda tem uma perspectiva do turismo, né, muito economicista, muito utilitarista, que é a mais fácil de mensurar, né? É a mais propagada, inclusive pelos boletins mundiais, né? Pelos grandes organismos. Se mede muito o fluxo turístico e o sucesso do turismo de um lugar se ele deixa muito dinheiro, se ele gera muito dinheiro, né? Se ele movimenta muito a economia. E quando eu comecei a observar essas comunidades, eu comecei a entender como essas relações sociais estruturam as ações coletivas. Entendeu? Então, assim, essa observação da constituição, da coesão social. Então, por que que eles me transformaram? Porque eles me ensinaram o que é irmandade, o que é ação coletiva baseada na confiança, na reciprocidade, né? Na colaboração, de que é possível a gente fazer ações coletivas com pautas importantes, baseado na relação social, não só pautado que aquilo vai gerar divisas para o lugar, renda, né? Então, acaba que essas relações sociais e as suas riquezas, elas nos ensinam como lidar com os outros seres humanos. Então, elas nos ensinam a ser mais humanos. E isso me deixou apaixonada por entender. Porque assim, eu não é importante eu deixar claro para você, Rosana, que apesar do meu tempo de experiência profissional, eu não entendia como funcionava o TBC. Né? Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu nunca tinha tido a experiência do olhar de dentro. Eu só tinha o olhar de quem lê, de quem escuta relatos. Então, eu tinha dificuldade de compreender isso. Então, eu acreditava no que a grande maioria propaga, que é: Sim, esse lugar não se desenvolveu porque não houve uma ação política lá naquele lugar, né? Não houve ação do Estado. E aí eu acreditava nessa versão que não é verdadeira, porque eu entendi no campo, né, que o turismo comunitário ele precisa emergir das relações sociais. Ele tem que sair do lugar e não vir de fora para o lugar. é igual a gente viu no. É igual quando eu li a tese, a gente vê que a ANAM é uma, é uma comunidade que veio, que o turismo veio de fora e não deu certo. E essa relação
de dar e receber, como está escrito na tese, né? Ela não dá Uhum. certo. E aí, quando é coroca, ela é interna, ela começa a emergir, como você disse, Uhum. internamente. Então, é completamente diferente e só dá certo porque as famílias se uniram, porque foi Uhum. estabelecido que cada um vai cuidar de uma parte, que vai gerar uma troca, que não vai ser só pelo bem financeiro, mas também Uhum. pelo, por aquelas famílias que estão ali envolvidas dentro do projeto, né? Eu acho que essa é a parte mais legal. Sim, porque assim, também é importante a gente deixar claro como foi estruturada essa análise, né? A comunidade Anã não é que não tenha dado certo, é que o modelo que rege, né, a dinâmica interna, ele é pautado numa relação assimétrica com o agente externo, que é a ONG. Né? A ONG que atua na Amazônia há mais de 30 anos, que criou ali uma formação, um incentivo, mas que a comunidade ela não se apropriou de fato da gestão desse turismo. Então, ela acaba sendo assessorada e esse funcionamento ainda é mantido por essa assessoria. Embora já tenha hoje uma organização, né, focada no turismo e no artesanato, que é a Turiarte, essa atividade do turismo ela ainda não é totalmente autossustentada pela comunidade. Entendeu? O processo de autonomia ainda não foi totalmente concluído, porque a comunidade ela não está totalmente envolvida. Né? Ela não entendeu ali o turismo como mais uma ação coletiva do território. Ela é gerenciada por um grupo pequeno, que eu chamei de Grupo Local Gestor de Turismo. Né? Então, esse grupo é quem coordena a atividade e estabelece diferentes relações com o resto da comunidade, com a ONG, com o mercado, né? Com outros agentes externos. Então, isso não foi apropriado por toda a comunidade, no sentido de essa é uma causa nossa, né, do grupo todo, é do grupo social que compõe a comunidade. Não, isso não foi feito, entendeu? Então, assim, essa coesão social para o turismo ainda não está direcionada, que é diferente da comunidade Coroca, né, que foi o meu grande aprendizado. Não sei se você leu toda a descrição da comunidade Coroca. Uma parte, mais ou menos, mais ou menos, eu li. Essa parte aí do turismo comunitário, né? O que que eu entendo por turismo comunitário? Com eles, a partir deles. É essa coesão social funcionando de forma bem harmônica, porque o turismo virou uma pauta coletiva. Né? E eles começaram a criar as estruturas internas endógenas para fazer a autogestão do turismo. Então, eles não dependem de um agente externo. Não, a Essa autonomia parte, deles, essa né, não parte eu está li. confundida, Essa parte né? eu li, que eles não dependem, eles dependem de si mesmo e Hum, dos fatores internos da Isso, comunidade ali. Eles dependem só deles. isso. Essa parte eu achei muito legal, que também faz com que a renda gire em torno ali da comunidade sem que Uhum, passe por um agente externo que pode ou não ser uhum. legal com a situação da comunidade. Né? Eu achei isso. Exatamente. É importante a gente também dizer assim, como é que a teoria da dádiva atravessa essa análise, né? Porque a dádiva ela é entendida pelo Marcel Mauss, um antropólogo francês, como um regalo, como um presente, que cria a obrigação de retribuir no outro, né? Então, quando eu dou algo de mim para o outro se sente beneficiado e também sente a necessidade de retribuir o presente recebido. Aí, com isso, a gente cria as nossas sociabilidades, as nossas alianças. Não é assim na nossa vida, do nosso cotidiano? Sim, Então, sim, a com teoria certeza. dele é fantástica, porque ela me ajudou a explicar como ocorre essa dinâmica endógena pautada na reciprocidade
reciprocidade, na confiança, como é que essas alianças surgem no território, né? Então, ele entende que, como base, né, de toda a sociabilidade humana, a dádiva. Então, o ato de dar, receber, retribuir, cria uma dinâmica relacional. Entendeu? Então, essa dinâmica relacional vai gerando alianças com fins específicos. Então, a gente tem alianças com fins políticos, religiosos, econômicos e de hospitalidade. Então, nessa parte da hospitalidade, a gente está falando do turismo. Então, eu usei a teoria da dádiva para compreender esse turismo comunitário que acontece em Coroca a partir dessa perspectiva da aliança e da autonomia. Entendeu? Então, eu observei em campo que eles estabelecem mecanismos de autogestão, porque eles se apoiam, eles colaboram uns com os outros, né? Então, eles vão criando as suas estruturas internas para fazer a operação da atividade turística. E tudo flui e vai fluindo. E eles me ensinaram isso. Como é que isso se dá de forma interna, endógena, e como é que essa relação vai chegar no mercado? Né? Que tipo de aliança eles querem fazer com o mercado? Pautado já nos princípios que eles estabeleceram de autonomia. Então, pelo que eu entendi, antes de sair, primeiro eles se resolveram entre eles para depois chamar o agente exógeno, né? Que é o Isso. de fora. Quando eu li, eu achei isso muito legal, porque não é muito comum nós vermos isso em comunidades ribeirinhas. É Uhum. mais comum que tenha um agente externo que ensina e aí por aí a comunidade ribeirinha vai se estabelecendo, mas sempre há um agente externo antes de ter uma resolução entre a comunidade. É mais comum que exista isso quando se trata de que também são comunidades tradicionais, quando se trata de uma aldeia indígena, um quilombo, porque já são sociedades mais estabelecidas, mas uma comunidade ribeirinha, primeiro, normalmente vem um agente externo e aí eles se ajeitam. Né? Sim. Eu também queria perguntar se, quando você estava lá, você viu turistas de que maneira? Os turistas eram muito diferentes um do outro, eles estavam lá em, como é que é? Em objetivos diferentes, ou estava todo mundo dentro de um mesmo objetivo? Uhum. Certo, tá. Deixa só eu fazer uma pequena observação sobre o que você falou, né? Sobre os quilombos, os indígenas e os ribeirinhos. Todos são comunidades tradicionais, né? E todos têm a sua própria estruturação endógena, né? Então não existe uma mais e outra menos estruturada, porque eles têm a sua própria dinâmica de organização, por isso que eles são tradicionais. Então, as comunidades ribeirinhas da Amazônia, elas estão aí há muitos e muitos anos funcionando a partir dos seus princípios, né, norteadores. Então, nós sempre somos agentes externos, porque a gente não nasceu naquele ambiente, a gente não compartilha daqueles códigos culturais, tá? Então, assim, só para a gente deixar isso bem organizadinho aqui na nossa Tá. análise. E aí, em relação aos turistas, eu observei turistas em ambas as comunidades, né? Na análise que eu fiz comparativa, por que que ela surgiu de modo comparativo? Inicialmente não era essa a ideia, mas quando eu comecei a observar o capital social de cada uma das comunidades e a entender que em Coroca existia essa coesão social que eu precisava explicar como diferencial, né? Que foi a partir da observação dessas alianças que existiam no território entre eles, pautados, né, nesses princípios da solidariedade, da cooperação, da confiança, que aí encaixou a teoria da dádiva, eu comecei a entender que esse era um modelo para a gente compreender o que é o turismo comunitário, que está na comunidade, né? Que a comunidade abraça, porque ela própria vai criando esses mecanismos para gerir essa atividade nova no seu território.
porque o turismo passa a ser uma atividade nova. Né? Existem outras atividades, existem outras cadeias produtivas que eles têm pautados na agricultura, na pesca, na pecuária, que são as atividades mais recorrentes nesses territórios. Então, essa organização e depois observando, né, essas estruturações, esses mecanismos de autonomia, foi aí que eu concebi a ideia do turismo comunitário pautado nos princípios de autonomia e reciprocidade. Entendeu? Então, aí já a ANAM, como ela tem esse agente externo interferindo e ela também não criou esses mecanismos, aí eu compreendo um pouco mais pela perspectiva da base comunitária, porque existem pessoas da comunidade que trabalham lá no grupo local de turismo, mas que não envolve toda a comunidade. Né? Então, eu fiz um ensaio teórico de fazer uma pequena diferenciação. Tá? A partir dessas experiências. É importante deixar isso claro. Em relação aos turistas, o que acontece? Eles partem de Alter do Chão, que é uma região turística que pertence a Santarém, e que tem uma praia belíssima, né? E que a partir dali saem as lanchas que vão fazer os passeios no Rio Arapiuns, nas comunidades que vivem no Rio Arapiuns. Então eles levam tanto para Anã quanto para Coroca. E aí eles passam o dia todo. Então, assim, a partir de Alter do Chão, é 1h30 de viagem na lancha. Lembra que eu te falei que eram 4 horas de Santarém? Porque Alter do Chão pertence a Santarém, fica mais ou menos uns 30 e pouquinhos quilômetros do centro de Santarém. Então, mas ela tem toda uma estrutura de restaurante, hotelaria. Então, as pessoas se hospedam em Alter do Chão e pegam as lanchas para irem para essas comunidades, para conhecer como é que vivem os ribeirinhos, quais são os passeios que eles trabalham lá. E Coroca, a comunidade Coroca, ela se destaca porque ela cria tartarugas da Amazônia, que são quelônios. E tem uns vídeos bem bonitos no YouTube, eles também têm perfis no Instagram da comunidade Coroca, do restaurante Pés na Areia. Né? Então, eles também começaram a ir para as redes sociais para vender o seu produto. Então, eles têm essa relação de mediação através dos lancheiros que partem de Alter do Chão, que são esses condutores de lanchas que fazem os passeios. Então, há um fluxo intenso nessa região de turismo. Não é difícil o acesso do turista, entende? Então, tem frequência, porque essas comunidades elas já têm o passeio estruturado. Elas oferecem alimentação, né, durante o dia e os passeios dentro da comunidade, nas atividades tradicionais que eles desenvolvem. Então, eles criaram um tour dentro da comunidade. Já é um passeio estruturado. Entende? Sim. Então, tem fluxo normal. Ah, que legal. É muito interessante a gente ver essa perspectiva de que a gente acha que é muito longe, que é muito distante, que é uma coisa muito. Que as pessoas não vão, né? Que ninguém vai. Como assim? Alguém vai para dentro do Rio? Não sei o quê. Mas... Não, é tranquilo, assim, é bastante movimentado. O fato de ser movimentado foi um fator muito interessante agora. Eu não sabia quão movimentado era um turismo comunitário dentro de uma... De um rio, né? De um rio, né? Porque é um rio. É porque vocês estão muito distantes dessa nossa dinâmica amazônica, né? E aí não tem essa ideia, porque realmente, até a gente aqui, até a população de Belém, não tem muita vinculação com esses fluxos turísticos. Sim, que eu acho essa dinâmica do rio, de você entrar num barco e ir para uma cidade no rio, eu acho muito... É como se fosse um carro aqui pra gente. Sim. Eu acho muito, muito interessante o fato do rio ser uma estrada. Sim, as nossas vias. Eu vou perguntar outra coisa para você. Quais foram os principais desafios da sua pesquisa? Que você olhou assim e falou, nossa, isso aqui para mim foi desafiador e foi bom, me fez crescer.
Bom, o desafio mesmo é logístico e financeiro, porque como é longe, é um pouco oneroso. Então, ficar em campo muito tempo, e no caso, eu não tive financiamento de pesquisa, né? Eu tive a minha licença doutoral como servidora pública, graças a Deus que eu consegui, né? Ter essa licença para ter tranquilidade, para fazer essas imersões em campo, mas todo o financiamento da pesquisa ele foi particular. Então, é super desafiador a gente fazer pesquisa na Amazônia por causa do tempo, das distâncias e dos preços. Desculpa. Não, tudo bem. Mas aí, tirando isso, o que foi desafiador? Foi entrar no campo sem ter essa bagagem antropológica na formação. Então, isso foi super desafiador para mim no início, me exigiu muito estudo, muita leitura, muita sensibilidade para que eu pudesse me disponibilizar para ouvir, né? Para ouvir o que essas pessoas tinham para me mostrar. Como eles funcionam, como eles se organizam, que é uma realidade cultural diferente da nossa que vive na cidade. Então, esse olhar mais treinado, um olhar antropológico, foi desafiador para mim, porque eu não tinha a experiência. Mas a partir do momento em que essas relações elas começaram a ser estabelecidas e a confiança também começou a permear a minha relação com eles, eles foram muito generosos e me possibilitaram, me acolheram para que eu pudesse ter essa imersão de percepções, porque são percepções que a gente faz, né? Do ponto de vista até teórico, são abstrações teóricas. Então, eu vou lá com o meu olhar, a partir das minhas experiências, como agente externo, para descrever uma realidade à qual eu não pertenço. Né? Então, assim, isso acaba sendo um desafio, porque você tem que estar o tempo todo tendo cuidados, porque você está descrevendo pessoas e os seus modos de viver, né? O modo de ser e de viver. Então, se você não tiver responsabilidade teórica, metodológica, você acaba fazendo bobagem. É. Então, isso acho que foi o maior desafio e o maior aprendizado também. A gente acha que o turismo, a gente acha que porque a gente está numa área e aí a gente se fixa nessa área e aí quando muda de perspectiva de área é completamente diferente. Eu acho que o maior desafio realmente que você falou foi mudar de área. Porque o turismo é uma área bem ampla, que a gente consegue entender as pessoas, a gente consegue entender os viventes, os moradores e os visitantes, mas antropologicamente é completamente diferente, igual você falou, né? Descrever um modo de vida, descrever as pessoas que vivem ali, estabelecer uma relação de confiança para que você possa entrar e elas não te vejam como uma ameaça, porque você está escrevendo, mas o que custa para você escrever algo ruim daquela comunidade e aí sair e como é uma comunidade não tem muita coisa escrita sobre, então custa você sair e falar, ah não, olha só, vou escrever aquilo ali e essa comunidade é ruim, eu não gostei, porque e aí você tem que começar a demonstrar confiança para eles saberem que você não vai escrever coisas ruins, que você não vai alterar o modo de vida deles e que você tá ali para estudar. Eles são campo de pesquisa, eles são pessoas. Você quer olhar dentro da perspectiva deles até onde dá, dentro até onde dá, né? Até onde o externo consegue ir. Isso. Porque a pesquisa antropológica, né, o método é a etnografia, é a observação participante. É você participar das atividades deles, com a permissão deles, mas sem perder a consciência de que você é um estranho, você sempre será um estranho naquele ambiente. Então, é esse limite, essa linha, que ela é muito tênue, para que você possa ganhar a confiança e ter responsabilidade, e ao mesmo tempo fazer essa descrição, porque a abordagem etnográfica é uma observação e descrição e uma explicação.
Ela tem um ritmo, né? Observação, descrição, explicação. Então, a explicação foi a partir daquilo tudo que eu observei, compilei, troquei, porque eu também troquei experiências, troquei falas, porque eu observei também, troquei com turistas. Não sei se você viu lá, eu entrevistei 85 turistas. E aí eu acabei gerando dados quantitativos também. Sim. Porque eu queria saber o que que eles vinham fazer na região, o que que eles queriam, quais eram as expectativas que eles tinham. Então, nesse caso, eu acabei buscando um olhar pela perspectiva do turista, pela perspectiva dos órgãos que atuam na área, porque também foram entrevistados algumas autoridades, além do olhar da comunidade, da sua própria dinâmica, porque para entender todo esse emaranhado de relações e entender o turismo como um sistema social complexo, que tem relações internas e externas, endógenas e exógenas. E ele faz essa troca com o meio, porque se não tiver turista, não tem turismo. Né? Então a gente olha para o território, tenta entender como é que eles se organizam, como é que a autonomia está estruturada ou não, porque na outra não está, né? Não estava na época da pesquisa, até eu finalizar a pesquisa em 2019, e a partir desses olhares fazer uma compreensão do todo, do turismo como um fenômeno complexo, que aí eu já fui buscar uma outra teoria, da teoria do Edgar Morin, para entender essa complexidade, que é interdependente, tem partes interdependentes, porque o turista é uma parte e a comunidade é outra parte. Mas que eles precisam, elas são dialógicas e complementares. Né? Eu preciso olhar para esse turista, entender o que ele quer, o que ele vai fazer no campo, e ao mesmo tempo olhar para a comunidade, o que que ela oferece, como ela oferece. Então, essa combinação de fatores faz a gente apreender essa outra forma de fazer e gerir esse turismo de base comunitária. Eu lembro de ler e pontuar que o turismo, você pontuou que o turismo é um sistema, né? Que essa teoria, né, fala, você descreve o turismo como um sistema, né? Tem Sim. o agente endógeno, que é a comunidade, e o agente exógeno, que é o mercado, que seria o turista, que seria os órgãos, né? E aí, e que eles vivem em completa interação. E é muito legal a gente ver, nós vermos isso numa perspectiva de uma comunidade ribeirinha. Que a gente está sempre vendo isso numa perspectiva grande, que é o Rio de Janeiro. Vamos dar um exemplo daqui. É o Rio de Janeiro, é Belém, são cidades grandes, e aí você mostra que existe isso também num sistema pequeno. E está sempre ali, que essa relação entre o mercado e a comunidade, entre o agente interno e o agente externo, está sempre presente em qualquer relação turística. Isso. Porque tem sempre alguém comprando e tem sempre alguém vendendo. Quando se trata de turismo, é basicamente isso. É verdade. É porque quando a gente vai fazer análise de TBC, geralmente as análises elas ficam centradas somente nas comunidades, nos territórios, na organização, no ambiente interno. Mas eu sempre me questionava, e o que o ambiente externo quer? Como é que ele interage com essas experiências? Entenda, não é ouvir o ambiente externo para servi-lo na forma como ele quer, não é essa a proposta. É para entender o que ele busca e onde há a troca. Como é que essa troca vai acontecer? Por isso que eu usei o termo proposto pelo Marcos Lana, que fala de etnografia da troca na hora de criar os ambientes de troca. No caso, analisar como se dá essas relações de alianças menores do grupo local gestor de turismo com a comunidade. Do grupo local gestor de turismo com os órgãos que atuam no território. A mesma coisa do GLGT com os turistas, porque em cada microcosmos desse existe uma estruturação.
como você disse, a gente, no caso, vocês que estão no sul-sudeste, não conseguem, às vezes, apreender como é que essas relações se dão no interior da Amazônia. Porque, como é geograficamente muito distante, de difícil acesso, né, vocês não conseguem ter essas imersões. Então, até como eu te falei, até nós que estamos aqui, não vamos muito a Santarém por causa da distância, da logística, do preço. Mas, uma vez eu estando lá, eu me preocupei em entender o todo e não a parte. Como o Mohan fala, a parte depende do todo e vice-versa. Mas eu queria ter um olhar mais amplo, mais holístico, para compreender. Essa comunidade, ela consegue realmente ter autonomia? Para isso, eu precisava ouvir os órgãos. Eu precisava ouvir os turistas, eu precisava saber os mediadores, os atravessadores, como é que eles chegam nessas comunidades. E hoje eu sou muito feliz de saber que eles estão muito mais livres, porque eles entraram nas redes sociais, eles fazem os seus vídeos, entraram em contato com diferentes blogueiros, com influenciadores, e eles começaram a produzir vários vídeos colaborativos. Então, hoje eles têm uma visibilidade muito maior do que quando eu estive lá. A gente fala das redes sociais e como elas são prejudiciais em amplos aspectos, mas a gente vê que nós vemos, né, que nessas comunidades, em locais que querem crescer sozinhos, as redes sociais elas são muito importantes. E é muito. Nós fomos, por exemplo, eu e um grupo de amigos, nós fomos na base. Não sei se você sabe o que é uma feira de apresentação, né? E aí a gente vê lá que as redes sociais, e tinha um grupo de indígenas lá, eles apresentando as redes sociais deles, comunidades ribeirinhas apresentando as suas redes sociais, porque aquilo ali faz com que você queira ir em... Ah, nossa, por que eu não posso ir ali? O que tem ali que vai me atrair? O que tem ali que vai me... Nossa, sabe? Torna torna eles independentes de um agente que vai divulgar. Ah, precisa de uma divulgação. Não. Sim. A divulgação eles fazem a divulgação deles mesmos, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. É um mecanismo também de autonomia. Sim. Porque a relação com o mercado é fundamental para a manutenção da oferta turística. Então, quando a gente olha para as comunidades e observa, além da dinâmica das organizações, das relações sociais, da estrutura social, a gente também tem que avaliar do ponto de vista da relação mercadológica. Como é que eles se relacionam com o mercado? Quais são os mecanismos que eles utilizam para manter essa relação de forma independente? Independente de atravessadores, independente de operadoras, independente de outros exploradores do mercado. Entende? Então, assim, eles precisam ter uma atuação na comercialização, porque senão não se sustenta a experiência. Então, não adianta você ter mecanismos endógenos de autonomia se você não consegue se projetar no mercado consumidor. Porque aí não vai ter sustentação. Não. Eles podem pode até querer que seja turismo de boca a boca, mas isso não existe mais. Não tem como você sustentar uma oferta turística ou um lugar que, querendo ou não, virou uma... Não sei, pode ser que eu esteja falando algo errado, mas querendo ou não, virou uma comunidade que basicamente tem aquilo como sustento, sabe? Não sei se é exatamente isso, mas virou algo que tem aquilo como sustento. Então eles não têm como se sustentar sem o mercado, sem o turista, sem quem tá vindo, quem tá, sabe? No caso, como você está explicando aí, a gente também tem que ter algum cuidado no sentido de que o turismo ele é uma atividade que deve ser complementar. Ela não pode ser a base do sustento da comunidade, porque o turismo é uma atividade sazonal, que recebe muitas influências econômicas,
ambientais. Então, ele não é uma atividade em que uma comunidade possa confiar toda a sua sustentação econômica. Não deve, embora isso às vezes aconteça, e cada vez mais as comunidades. Eu estou fazendo uma pesquisa numa comunidade aqui próxima a Belém, e nós fizemos pesquisa qualitativa agora há pouco tempo, em setembro. E os resultados estão mostrando essa migração econômica para a atividade turística. Então, isso é muito arriscado para a manutenção da organização social da comunidade, pela flutuação do turismo. Então, isso não deve ser um caminho, deve ser uma possibilidade, uma alternativa de renda. Tá bom? Eu entendi. É, o que, quando você estava lá, você considerou que a sua pesquisa, como um todo, teve mostrou alguma mudança dentro daquela comunidade? Foi, além de ter sido abraçada pelas pessoas, eu acho que as pessoas que viveram na comunidade gostaram muito de ter sido pesquisados, né? E mostrados dentro do seu interno mesmo. Você acha que teve algum resultado positivo a sua ida até lá? Mais algumas pessoas conheceram? Houve alguma mudança não tão substancial, mas algo que te marcou quando você saiu de lá e falou assim, bom, isso aqui deu certo. Não sei te dizer do ponto de vista para eles, mas assim, para mim, eu me esforcei para que ela se tornasse conhecida do ponto de vista teórico-acadêmico. Tanto que eu já publiquei alguns artigos com o nome das comunidades, né? Que eu não encontrava material suficiente antes da minha pesquisa sobre as comunidades, falando sobre turismo. E após a minha estada lá, outros pesquisadores foram Ah, e já isso. publicaram sobre os lugares. Então, para mim, isso foi um ganho bom, porque a gente acaba incentivando, mostrando que é possível, que dá para fazer pesquisa, que é interessante, que essas comunidades precisam ser divulgadas no nosso olhar teórico-metodológico acadêmico, porque nós não temos a pretensão de ser os únicos agentes de divulgação, não é isso. Mas a nossa análise acadêmica, ela dá uma perspectiva também crítica sobre o que está sendo realizado lá. Porque a gente, né, já tem um olhar treinado para isso, para entender que existem relações assimétricas de poder. O que muitas vezes eles não conseguem perceber, porque estão recebendo benefícios, estão recebendo investimentos. Então, quando a gente vai e tem a liberdade de fazer uma análise mais crítica, analítica, do ponto de vista político, teórico, metodológico, porque foi o que, né, um dos artigos que eu publiquei, eu afirmei que ainda não é turismo de base comunitária. Porque quando você não consegue gerar benefícios para o coletivo, eu entendo que ainda não pode ser classificado, não pode ser compreendido, não é nem classificado, é compreendido como uma base comunitária, quando ele se beneficia ou quando ele beneficia apenas um grupo. Entende? Ele está direcionado as pessoas da comunidade estão trabalhando, estão envolvidas, ok. Mas ele não está gerando efeitos para o coletivo, porque a comunidade não está recebendo os benefícios oriundos desse dinheiro. Ele está ficando concentrado nas famílias que trabalham. Então, eu publiquei um artigo falando sobre isso. Foi o primeiro artigo que eu publiquei sobre a comunidade, eu ainda nem tinha terminado a tese. Então, eu penso que essa foi uma colaboração importante, porque depois dessa publicação, eu acompanhei outras pesquisas daqui, de profissionais daqui do Pará, que foram lá. Sim. Entende? Então, acho que foi bom. Que bom, né? Porque deixou
a comunidade mais conhecida. E eu acho que é sempre bom deixar algo que é bom conhecido. Professora, agora nós vamos ler as perguntas das caixinhas de pergunta, tá bom? Tá bom. E tem pergunta? Tem. A professora Tereza perguntou: como foi sua chegada na comunidade? Como introduziu a pesquisa e a aceitação? Tá, como foi minha chegada? É boa essa pergunta, porque eu cheguei de duas formas ao mesmo tempo. A primeira comunidade que eu fui, que foi a ANAM, eles vendem um roteiro turístico, é um pacote. Então eu comprei esse pacote a primeira vez que eu fui, mas ao mesmo tempo eu já também avisei que eu era pesquisadora, porque eu queria ter uma relação transparente com eles. E aí eu não queria simplesmente só chegar lá e ficar perguntando, perguntando, perguntando. Não, eu comprei o pacote, entrei em contato com a liderança que era responsável por fazer a recepção das pessoas em Santarém. E eu já me encontrei com ela em Santarém, peguei o mesmo barco que ela, e aí eu passei 5 dias a primeira vez que eu fui. Então, eu usei essa estratégia para me aproximar da comunidade Anã. Tá? Então foi bom, deu certo, eu fui bem acolhida e depois dos 3 dias, mais ou menos, que a gente já tinha estabelecido ali uma relação mais de confiança, eu já tinha sido sabatinada, né, testada. Eu também comecei a colaborar com as atividades para o turista. Então, eu trabalhava ali um pouco eu dava ajuda na cozinha, no atendimento, porque eles tinham um alto fluxo de visitas de um dia, de pessoas que param lá só para almoçar e seguem para outras comunidades, tá? Mas eu fiquei hospedada na Maloca, que tem um redário, porque eu queria ter a experiência do turista. Então eu vivi um pouco dos dois mundos, né? Como turista e como pesquisadora. Então foi boa, deu certo. Já em Anã, já em Coroca, a primeira vez que eu fui numa visita rápida, assim, como eu falei, sair de Anã para Coroca, alugar a Bajara e conhecer o pessoal e ir embora. E aí depois eu entrei em contato com a liderança que eu fiz contato a primeira vez e pedi para ficar na casa dela. E ela me aceitou, me recebeu muito bem. Eu negociei um valor de hospedagem com ela e eu fiquei uma semana. E foi a melhor experiência que eu tive. Porque eu recebi dádivas maravilhosas. Eu comia, eu fazia as alimentações junto com eles. Então, eu conseguia partilhar do cotidiano familiar. E eu passava o dia andando com eles, observando as atividades tradicionais que eles faziam. E como o turismo atravessava esse cotidiano, porque de repente eles estavam fazendo artesanato. Aí chegou um grupo de turistas, lá eles paravam o artesanato e corriam para atender o turista. Depois eles já estavam fazendo alguma plantação. E aí assim eu consegui ter mais imersão, ter uma observação do ponto de vista da etnografia realmente mais participante. E foi aí que, tomando muito café no final da tarde, participando de muitas atividades coletivas, que eu consegui observar esses mecanismos de autogestão. E eu obtive os aprendizados mais lindos nessa semana. Ah, que lindo. Então, foi basicamente essa pergunta da professora Tereza. Agora tem uma outra pergunta. Como é a relação da Coroca com os agentes de mercado, de viagem externa? Como é que funciona? Isso. Tá. Os agentes externos, eles estão localizados em Santarém, como eu falei anteriormente. Então, são esses lancheiros, a gente chama de lancheiros, os condutores de lanchas, que oferecem passeios turísticos partindo de Santarém. Então, eles levam até as comunidades, e lá nas comunidades também, além de Coroca, existem outras comunidades. Em Coroca, os turistas consomem o almoço e o passeio na comunidade. Então, eles desembarcam na comunidade e pagam a taxa do passeio
e a taxa do almoço. Na época que eu estive lá, em 2019, não havia um agendamento prévio, toda uma articulação prévia. O que a medição, o parâmetro dos comunitários é o período da alta estação e da baixa estação. Então, tem um período no ano, especialmente quando os rios baixam mais no segundo semestre, que as praias aparecem mais, que há um fluxo maior de pessoas. Então, isso entre setembro e janeiro. Então, setembro, outubro, novembro, a alta, o ápice mesmo é agora, final de ano, novembro, dezembro e janeiro, o que eles chamam de alta temporada. Então, eles recebem turistas diariamente. Nossa, Diariamente. nossa, Diariamente. E aí, na tese, tem um quadro que eu montei junto com eles, uma série histórica de contar os turistas desde 2015, 16, quando eles começaram a operar, até 2019. Eles sentaram comigo, algumas lideranças, e nós íamos contando as assinaturas do livro de registro. Então, eles criaram um livro de registro, eu achei isso fantástico. eu achei muito legal mesmo. Né? E eles mesmos. Aí, outra coisa que eu quero te dizer importante para quem está nos ouvindo. Eles tinham vários mecanismos de controle. Eu estou falando do livro de registros que o turista assinava por conta própria quando visitava ali a lojinha de artesanato. Mas eles tinham mais dois controles. Que o comunitário que estava na gestão do dia fazia. Um é a quantidade de passeios vendidos naquele dia, eles anotavam num caderninho, e a quantidade de refeições vendidas também anotava em outro caderninho. Então, ao final de uma semana, de 15 dias, eles sabiam exatamente quanto eles tinham vendido de produtos. Ah, que legal. E aí eu brinquei que eles tinham uma espécie ali de bolsa de valores comunitária. Sim. Porque eles dividiam a renda da seguinte forma: eles se pagam enquanto mão de obra, pegam uma parte do que entra para investir e melhorar o negócio, e uma outra parte eles guardam numa caixinha. Então, quando termina a temporada, todo mundo tem lá a sua bolsinha, o seu quinhão financeiro por ter trabalhado a temporada. Não é Nossa, maravilhoso que isso? é muito inteligente. Eu achei fantástico. É Eu muito aprendi legal. muito, 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 muito. E Muito eu fiquei legal. pensando que se as comunidades tivessem esse conhecimento de que é possível fazer, estabelecer esses mecanismos de autocontrole do que eles estão fazendo, como não seria mais fácil mensurar o quão está se ampliando o fluxo turístico na comunidade, não é? É muito legal. É muito legal essa. Mas eu acho que eu achei o livro de registros a parte mais. Eu sou meio sentimental. Eu Ah, achei, eu achei o livro de registros a parte mais legal, porque cada pessoa que passa ali deixa um pedacinho dela, sabe? com E certeza. aí as gerações futuras vão pegar aqueles livros de registro e vão falar, nossa, quantas pessoas já passaram por aqui dentro da nossa comunidade e quanta gente avançou dentro do turismo. É verdade. São instrumentos que fazem o registro, né? Que guardam o registro do que eles estão fazendo no momento, que podem gerar indicadores, e ao mesmo tempo são as memórias. Vão constituir as memórias desse grupo. Então, nós estamos aí em 2025. Eles estão fazendo esse ano 10 anos de operação. Nossa, 10 anos. imagina, 10 anos. Vamos dizer Já que seja um livro por está. ano. Vamos dizer que seja um livro por ano, então são 10 anos, 10 livros e. Exatamente. Eu mostrei para eles que quando eles começaram, eles tinham ali em torno de 300 turistas. Até o momento que eu contei com eles, eles já estavam passando de 1.000 na temporada. Olha só.
naquela época, né? Então, eu disse para eles, é importante vocês fazerem esse acompanhamento para que vocês possam, ao final da temporada, entender de um ano para o outro, de uma temporada para outra, o quanto vocês ganharam visibilidade, um fluxo maior, como é que vai criar mecanismos para controlar esse fluxo, pensando na sustentabilidade ambiental, social, porque também gera impactos, né, na organização deles, na cultura. Enfim, são várias formas de melhorar essa autogestão, trabalhando a autonomia como elemento estruturante da atividade turística no território. Professor, tem uma outra pergunta, mas ela está aqui nos comentários. É da Tereza Taranto. Ela pergunta assim: somente quando todas as famílias atuam no turismo, se pode considerar turismo de base comunitária, TBC? Porque nem todas querem se envolver diretamente. Isso, essa é uma ótima pergunta que sempre gera essa confusão, né? Isso é TBC, isso não é TBC e tal. Então, assim, realmente as famílias elas são livres, elas podem não querer trabalhar com turismo e tá tudo bem, porque elas estão envolvidas em outras atividades econômicas no território. Não é estar ou não trabalhando no turismo que vai dizer que não é turismo de base comunitária. Eu, particularmente, entendo que existe um outro fator aí, que é como esse turismo gera benefícios coletivos, no sentido de a atividade turística é feita por, vamos pensar assim, só por 6 famílias, 7 famílias, mas ela está utilizando o nome da comunidade. Então, nada mais justo do que essa comunidade receba os benefícios desse turismo. Como é que isso na prática acontece? Pode ter uma taxa. E isso eu observei lá em Coroca. Uma parte do dinheiro que entra vai para a associação comunitária. Então, eles dividem, na verdade, a renda de todo o produto em 4 partes. Uma parte eles se pagam, outra parte eles investem no negócio, outra parte é da caixinha deles e a quarta parte é da associação comunitária. Ou seja, o dinheiro que entra na associação comunitária vai beneficiar toda a coletividade da comunidade. Então, lá eu identifiquei que quando a reunião da comunidade acontece, eles identificam que vão pensar: a temporada gerou aqui R$ 2.000 para a associação comunitária. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Nessa vez, nós vamos investir no nosso barracão, nós vamos melhorar o barracão de festas da igreja, que foi o que eu vi. Então tá ótimo, porque gerou benefício coletivo. Então a minha família não quer trabalhar com turismo, mas eu, enquanto membro da comunidade, estou observando as melhorias no meu território. Entende? Então, a diferença entre uma comunidade e outra é que lá na comunidade Anã, eu não identifiquei esse benefício coletivo oriundo do turismo, porque não tinha esse acompanhamento do dinheiro. Como é que o dinheiro fica na comunidade? Como é que ele beneficia o todo? Já em Coroca, eu vi isso de forma muito clara. Entendeu? Então, não é o total das pessoas estarem envolvidas, das famílias, que vai definir se é turismo de base comunitária ou não. Mas é como o turismo gera efeitos positivos para a comunidade. Se ele está concentrado na mão de obra de uma família e só gera benefício para essa família, no meu entendimento, fica comprometida a base comunitária. Ficou claro? Para mim ficou assim. Eu entendi que o turismo de base comunitária tem que ajudar a base, que seria a comunidade, né? E achei muito interessante a sua pesquisa. Eu gostei muito. Eu tô pensando agora como é que vai ser o meu TCC de viés Venha antropológico. pra cá, eu vou te convidar para vir dar uma volta na Amazônia. Eu vou assim. Eu achei muito interessante essa pesquisa, me abriu os olhos para muitas coisas e eu estava tentando entender como eu ia encaixar a antropologia com turismo em algum momento e isso me deixou muito confortável.
E agora nós vamos encerrar a live. E É. foi um prazer compartilhar com você a sua experiência. Foi um prazer ter esse bate-papo, esse diálogo. E muito obrigada, tá bom? E eu agradeço em nome da TBC Rede, agradeço em nome da professora Tereza, da professora Edilane. Agradeço em nome de todos os meus amigos. E hoje nós encerramos as lives, hoje é o último dia. Que legal. Que ótimo, eu fiquei muito feliz. Eu gostei muito de conversar com você, Rosana, saber que você leu a tese, que você veio para cá também tirar as suas dúvidas, junto com o público que está assistindo ou que ainda vai assistir. É sempre uma alegria e uma satisfação a gente poder trocar com vocês um pouquinho da nossa experiência, porque a gente acaba aqui muito isolado geograficamente na Amazônia. E a gente precisa de mais espaços para a gente fazer essa troca, essa interação com o restante do Brasil, para que a gente possa mostrar o que a gente faz aqui, que também é bacana, que também é interessante, que também é uma grande aventura viajar pela Amazônia. Não é à toa que a COP aí tem muita história para contar. Ganhamos o Oscar da hospitalidade, Rosana. E, Spoiler. legal! Temos muitos desafios na Amazônia, muitos problemas estruturais, mas também somos muito hospitaleiros, e isso é muito observado no turismo. E para finalizar, eu queria te deixar uma mensagem que eu acabei esquecendo de falar na nossa conversa, que quando eu entrevistei os turistas, o que mais me chamou a atenção é que a principal motivação deles virem para a Amazônia é a natureza, é estar em contato com a floresta. Entretanto, quando a gente perguntou quais eram as principais atividades, a maior parte, mais de 60% da contagem, né, das opiniões, estavam relacionadas às atividades culturais. Então, gastronomia, manifestações culturais, trocas culturais com populações tradicionais. Então, isso para dizer que o nosso grande diferencial são as pessoas. São os modos de vida que são presentes aqui na Amazônia, que são, né, totalmente reflexo dessa relação simbiótica com a natureza, que todos nós deveríamos valorizar, porque quando a gente fica na cidade, a gente está muito envolvido por concreto. E aí a gente tira os nossos pés da terra, se desconecta da nossa essência, da natureza. E aí acaba que a gente fica, né, vivendo um turismo que também é massificante para a gente enquanto ser humano. E aí a Amazônia está aqui para mostrar que essas incursões na floresta é muito mais do que natureza, do que flor, do que planta, são pessoas, são vidas, são histórias, são dádivas. E aí eu agradeço essa dádiva de estar aqui com você, com a equipe do TBC Rede, a professora Edilane, a professora Tereza, e coloco-me à disposição para a gente ter outros momentos de trocas agradáveis como esse. Com certeza. Obrigada, tá, professora? Foi um Obrigada, prazer. Rosana. Boa sexta-feira, bom Para final de você semana. também. Tchau, tchau. Tchau.